Gente, dá pra acreditar que já foram os 2 dias de prova do Enem 2022? Enfim, eu demorei, mas eu jamais deixaria de vir aqui pra comentar sobre essa prova com vocês, pra tentar acalmar um pouco esses coraçõezinhos aí que eu sei que estão ansiosos, que estão aflitos depois dessa prova, de repente decepcionados, com medo. E sim, gente, esse período aí pós-prova do Enem não é muito fácil, a nossa cabeça fica pensando, e são muitas possibilidades que podem dar certo ou errado, mas calma que a gente vai conversar sobre tudo isso. E eu já quero começar dizendo que eu não fiz a prova do Enem esse ano, eu tô completamente atolada com as coisas da faculdade. E, sendo bem sincera com você, eu não enlouqueci esse semestre. Eu nunca mais enlouqueço na minha vida, porque realmente eu acabei pegando muita coisa pra fazer, então eu não conseguiria fazer a prova, mas eu prestei muita atenção nas opiniões de vocês. Eu também vi a prova, dei uma analisada ali com base nos conhecimentos que eu já tenho do Enem, então no vídeo de hoje a gente já vai conversar sobre os 2 dias de prova de uma vez. Já que eu demorei, mas eu tô aqui e eu vou falar tudo, gente. Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 19 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. No Enem 2020, por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na universidade, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha. Então, eu acabei adquirindo aí algumas experiências e, principalmente, eu vivi tudo isso que você está vendo nesse momento, então eu venho aqui e tento ajudar vocês da maneira que eu puder para todo mundo conseguir conquistar esse sonho tão bonito que é o sonho da aprovação. Mas agora, sem mais enrolação, bora começar a falar da prova. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Gente, eu sinto que esse tema foi um tema assim muito 880, porque eu vi muita gente que adorou e muita gente que detestou. Na verdade, a minha primeira impressão, logo no primeiro domingo de prova, quando eu vi o tema, foi ficar feliz. Eu achei um tema muito interessante, muito relevante, que dava pra falar muita coisa, mas aí eu acho que se eu tivesse fazendo o Enem, por exemplo, se fosse o meu ano pra valer, como foi o Enem 2020 pra mim, o ano que eu precisaria passar, eu teria ficado feliz com esse tema de redação, até o momento que eu vi os textos motivadores. Os textos motivadores não teriam me deixado muito feliz se fosse o meu ano oficial de Enem, não. Assim, eu sinto que os textos, eles falharam um pouco na missão deles de direcionar o aluno para escrever a redação, para conseguir ter uma linha de raciocínio ali para desenvolver o texto. Por quê? Eu senti que eles eram muito abrangentes, que davam muito pano pra manga, sabe? Que tinha muita coisa que você podia falar daquele tema, o que acabava deixando mais fácil de você se confundir e acabar tangenciando ele, ou seja, até falando do tema, mas passando um pouco longe, ou então até não entendido e fugido do tema, que eu sei que é um medo de muita gente. Assim, não sei muito o que esperar dos corretores e das notas de redação desse ano, porque realmente foi um tema muito legal, muito importante, mas eu senti que os textos motivadores não ajudaram muito. Eu lendo, na verdade, fiquei tipo assim, tá, eu sinto que se eu estivesse lá fazendo a prova, antes de ler o texto motivador, eu conseguiria ter muito mais ideias para usar no meu texto do que depois de ter lido eles, e era para ser o contrário. E quando você pensa que o ambiente da prova do Enem já é algo que, assim, é muito estressante, te deixa muito nervoso, principalmente relacionado ao tema de redação, porque a gente sabe que a redação, sem sombra de dúvidas, é o mais importante do primeiro dia, é o que vale mais nota, pelo menos. Então, tende a ser o que mais deixa a gente nervoso e ansioso. E aí você vai lá e você espera que os textos motivadores te ajudem, sabe, querendo ou não te deem ali uma luz do que fazer no seu texto, e acaba que isso não acontece. É um pouquinho frustrante, mas no geral gostei do tema. Espero muito que todos vocês tenham conseguido desenvolver o texto legal, tenho quase certeza que conseguiram. Deixa aqui nos comentários, inclusive, o que você usou na sua redação, se você gostou ou não do tema, porque assim, gente, eu sou cadelinha de redação. Era sempre o que eu mais gostava na prova do Enem, o que eu mais gostava na escola. Então, eu gosto de falar desse assunto e eu acho que é um dos que eu mais entendo para vir aqui e falar com vocês. Antes da gente falar da prova de linguagens, que é o nosso próximo tópico, eu quero pedir desculpas. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô um pouquinho rouca. Não tô conseguindo falar muito alto, porque ontem eu acabei tomando um pouco de chuva à noite e a minha garganta acordou irritada hoje. Ai, Maria Eduarda, só eu consigo fazer essas coisas mesmo, gente. Amanhã tem aula, a semana vai ser assim, uma loucura completa, mais uma semana doida na UFO.
E eu aqui com a garganta, mas enfim, vai dar certo, bora continuar o vídeo. Sobre linguagem, sem sombra de dúvida, o que eu mais vi vocês desabafando sobre foram os textos muito longos, tanto em linguagens quanto em humanas esse ano também. Eram textos, assim, muito compridos e meio complexos também, não eram de tão fácil entendimento, então isso acabava cansando demais, ficando maçante. E, gente, convenhamos, né? Você resolver 90 questões cheia de texto e ainda ter que ir lá escrever um texto, você, não é simples. Eu lembro que eu saía do Enem completamente atordoada, eu não tava conseguindo mais nem ler direito as últimas questões, então é normal, só que esse ano parece que eles se superaram, realmente tinha muito texto, então acho que linguagens o que mais acabou pegando foi isso mesmo. Não vi muitas reclamações acerca das questões, de terem sido muito difíceis e muito fáceis, acaba que o fator do texto muito longo complica, mas no geral acho que linguagens foi isso. E da prova de humanas, eu assim, senti um pouquinho de falta das questões de história, não vou mentir. Eu fico muito triste porque desde o Enem 2020 eu tenho muita dificuldade de ver e identificar quais são as questões de história, por exemplo, quais são as de geografia. Acho que geografia ainda é um pouquinho mais fácil de você saber do que história, mas tô sentindo que o humanas está se tornando cada vez mais uma grande interpretação de texto mesmo. Isso é bom por um lado, porque não fica aquela prova conteudista que te cobra o detalhezinho ali, mas também é meio ruim por outro, porque você estuda o ano inteiro aquelas matérias para chegar na prova e não cair. Assim, história era a minha matéria preferida no ensino médio e no fundamental, depois de redação. Então eu sempre estudava história e era uma matéria que eu gostava de estudar, só que eu chegava no Enem e não tinham muitas questões e eu sempre ficava meio chateada. Então, se isso aconteceu, eu te entendo e eu sinto muito, mas no geral eu vi que a prova de humanas também estava um pouquinho mais difícil, principalmente por conta dos textos, porque você já resolveu linguagens, você já tá exausto, aí você vai para humanas, tem mais texto ainda, e dessa vez tem os textos mesclados muitas vezes com os conteúdos da área de humanas. Não é muito fácil, mas espero também que vocês tenham conseguido se desenvolver bem, que tenha dado certo, que tenha dado tempo de responder todas as questões, porque eu sei que isso é um pânico muito grande nosso, de ter que chutar um grande número de questões, mas espero que tenha dado tudo certo aí no gerenciamento de tempo e que vocês tenham conseguido resolver. Sobre o segundo dia de prova do Enem, então, gente, aqui eu já tô totalmente fora da minha área. Como eu já disse, eu curso jornalismo, eu sempre fui uma pessoa de humanas, sempre amei ler, escrever. Então, assim, o segundo dia de prova do Enem era o meu terror, principalmente a prova de exatas. E esse ano eu vi muita gente feliz até com a prova, dizendo que conseguiu resolver, que conseguiu acertar um número ok de questões pelos gabaritos extraoficiais, lembrando que pode ter discrepância, tá, gente? A gente só vai ter certeza mesmo do número de acertos de vocês quando sair o gabarito oficial do Enem. Mas eu vi muita gente no geral feliz e falando bem da prova de exatas, o que me deixa com o coração quentinho, porque como eu disse, sempre foi o meu terror, então ver muitos de vocês conseguindo se desenvolver bem na prova me fez ganhar o meu dia. Sobre natureza, ai gente, polêmica, né? Eu acho que sem sombra de dúvidas, essa foi a área do conhecimento que mais deu o que falar, foi o assunto mais falado do Enem 2022, porque a prova de ciência da natureza esse ano realmente estava mais complicada. Nos anos anteriores ficava muito mais uma questão ali também de interpretação de texto, de você ter conhecimento para responder, não tanto de fazer conta e ficar resolvendo. E esse ano aparentemente tiveram muito mais questões que vocês precisavam ter uma linha de raciocínio, montar uma conta de repente. E isso acaba dificultando porque vocês já fazem isso em toda a prova de exatas. Então não tem muito aquela quebra, sabe? É só resolver problema, fazer conta e etc. E isso cansa. E gente, assim, eu sei que muitos estão preocupados com ciência da natureza, que não conseguiram acertar muitas questões, estão com medo da nota. E eu quero dizer que, assim, não é certeza, mas normalmente quando uma prova ela é mais difícil, as médias no geral tendem a cair. Normalmente as pessoas não acertam tantas questões quanto num ano de Enem que ciência da natureza foi um pouco mais fácil. Então, assim, tem chance de as médias caírem no geral, tem muita coisa para acontecer ainda, a gente não tem certeza de nada, então não tem por que ficar se preocupando e se descabelando agora. E, gente, eu sei que muitos não estão satisfeitos
com o resultado no Enem, que ficaram decepcionados de repente com o número de acertos. Mais uma vez, não tem como a gente ter certeza pelos gabaritos extraoficiais, dá pra ter uma ideia, mas não a certeza. Então, calma, deixa o gabarito oficial sair, e mesmo quando o gabarito oficial sair, não tem como a gente ter noção da nota, de como que vai estar a TRI esse ano. Então, eu acho que o que eu quero dizer pra vocês é que é normal. A gente sai do Enem, primeiramente, exausto, com a cabeça a mil ali num turbilhão, e a gente tende a ficar com medo, a ficar inseguro, a ter certeza que foi mal. Isso é um raciocínio mais do que comum quando a gente sai da prova, aquilo de, nossa, eu poderia ter feito isso diferente, ai, perdi tantas questões por bobeira, nossa, não consegui resolver aquelas questões porque eu não geri bem meu tempo. A gente começa a pensar em 1 milhão de possibilidades que poderia ter feito diferente, mas já passou. Não tá mais no nosso controle agora, e mais uma vez eu bato nessa tecla de que não tem como ter certeza de nada. Eu saí, assim, muito chateada do Enem 2020, achando que eu não tinha ido tão bem assim, e no fim das contas fui aprovada em primeiro lugar na Federal. Então, a Maria Eduarda, que saiu lá do segundo domingo de prova do Enem, jamais imaginaria isso, nem nos sonhos mais lindos. Só não tem como a gente saber. E eu sei que o coraçãozinho tá a mil nesse momento, mas tenta relaxar, vocês merecem um descanso dos estudos agora. E como não tem como a gente saber, não adianta ficar se descabelando por isso. Por mais difícil que isso seja, tenta respirar e lembrar que você já chegou até aqui, você foi lá, fez essa prova, e você tem que estar orgulhoso por ter chegado nesse momento, por mais difícil que ele seja, por mais que a sua cabeça esteja um turbilhão, respira e esteja orgulhoso do que você fez, porque não foi fácil ir lá resolver esses 2 dias de prova, não foi um Enem fácil no geral, passou bem longe disso, na verdade. Então, no fim das contas, você não tá sozinho. Muita gente já passou por isso e muita gente tá passando ao mesmo tempo que você. Bom, gente, eu espero que todos estejam bem, que todos consigam descansar um pouquinho depois dessa prova, porque vocês merecem. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais a levar esse vídeo ao canal pra mais e mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações e ter certeza de que você não vai perder nada. Vou estar aqui ajudando vocês quando sair a nota do Enem, quando começar o SISU, pra conquistar a sua vaga. Também mostro tudo de como que é essa vida universitária, como que é morar sozinho em outro estado e fazer jornalismo na UFO. Então assim, gente, tem muito conteúdo incrível vindo nesse canal. Me segue lá no Instagram também, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser me mandar por lá. O meu direct tá sempre aberto. Posso demorar pra responder, porque como eu disse, eu tô a um turbilhão esse semestre, mas eu vou fazer o possível pra responder todo mundo. Também mostro tudo que tá acontecendo em tempo real lá no Insta. Muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!